Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a estudar as funções trigonométricas. Na nossa última aula a gente terminou de estudar a função seno. Vimos o período da função seno, conjunto imagem, amplitude. Então tudo isso a gente estudou na função seno. E hoje a gente vai continuar estudando a função cosseno. Tá? Então primeiro vamos definir aqui a função cosseno. A função cosseno é uma função de reais em reais, onde para cada número real x, a gente tem f de x igual ao cosseno de x. Né? Bom, uma coisa que é importante a gente lembrar, né, é que o seno de x mais π sobre 2, usando a forma de arco-soma que a gente já viu em aulas anteriores, isso vai ficar seno x vezes o cosseno de π sobre 2, mais o seno de π sobre 2 vezes cosseno de x. Né? Então, seno de alfa mais beta, seno alfa cosseno beta, mais seno beta cosseno alfa. Isso já foi visto em aulas anteriores. Mas, o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. E o seno de π sobre 2, ele é igual a quem? Ele é igual a 1. Então, isso nos dá que o seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Então, disso daqui, o que a gente pode observar? Né? Então, como o cosseno de x é igual ao seno de x mais π sobre 2, então lembrando, como é que era o gráfico do seno? O gráfico do seno era uma senoide, né? Começando em 0. Então, a gente tinha uma senoide para cá, né? Parte positiva. Parte negativa. Então, esse cara aqui é o seno de x. O seno de x mais π sobre 2, como a gente terminou na nossa última aula, né, vai ser o mesmo gráfico do seno, só que transladado de π sobre 2 unidades para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gráfico e transladar de π sobre 2 unidades para a esquerda, ou simplesmente posso transladar o gráfico inteiro, ou é isso aqui, né? Então, o que eu fiz foi exatamente transladar, só que no caso aqui eu estou olhando só para o eixo. Em outras palavras, o que eu tenho? Eu tenho que o gráfico da função cosseno é o mesmo gráfico da função seno. A única diferença é que, quando x é igual a zero, o cosseno de zero não é zero. O cosseno de zero ele é igual a 1. Né? O cosseno de π sobre 2 não é 1, né? como acontece no seno. O cosseno de π sobre 2 é zero, e assim sucessivamente. Então, quando eu peguei e somei aqui, o que eu fiz foi transladar esse gráfico. Né? Bom, então, sendo assim, o que a gente pode dizer então? A gente pode dizer então o seguinte: primeiro, o período na função cosseno de x também é o quê? Também é 2π. O conjunto imagem da função cosseno também vai ser o quê? De menos 1 até 1. Né? Cosseno de x, né? No caso. Certo? Então, a função cosseno é praticamente igual, digamos assim, à função seno. Né? O gráfico é o mesmo, né? Não é cossenoide, é senoide, né? Como alguns costumam dizer. Né? E, basicamente, é isso. Então, o que a gente vai fazer agora é esboçar, né, alguns gráficos, né, de algumas variações, né, igual a gente fez para a função seno, a gente vai fazer a mesma coisa para a função cosseno, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, vamos esboçar o gráfico da função, né, de reais em reais, f de x igual a 1
mais 2 cosseno de 2x. Né? Bom, então a gente acabou de ver que o gráfico da função cosseno é a senoide. Né? Então, o que a gente vai fazer é esboçar o gráfico dessa função partindo da senoide, né, no caso para a função cosseno. Bem, como a função cosseno e a função seno, elas têm, digamos assim, o mesmo comportamento, né, então, como é que a gente terminou na nossa última aula? A gente terminou, né, concluindo, dado alguns exemplos, que o período, né, na função seno de kx era igual a 2π sobre o módulo de k. Né? Então, de maneira análoga, a gente pode tomar também o período da nossa função cosseno, né? No caso aqui, cosseno de uma constante, né? No caso, considerando k, vezes x, também dessa forma, né? 2π sobre o módulo de k. No nosso caso aqui, quem é o nosso k? O nosso k está sendo esse 2. Então, o nosso período aqui vai ser 2π sobre o módulo de 2, que é 2. Então, o nosso período aqui vai ser o quê? Vai ser π. Uma outra maneira que a gente pode observar também é que se eu estou pegando, multiplicando x por 2, eu estou acelerando esse processo. Ou seja, então, essa senoide aqui, ela vai acontecer 2 vezes mais rápido, digamos assim. Então ficaria algo mais ou menos assim. Então, aqui está o cosseno de 2x. Tá? Estou esboçando só a parte positiva, né, para x positivo, mas é simétrico para x negativo também. Então, o nosso cosseno de 2x está aqui. Né, então, para o cosseno de x, o período, né, é 2π. Para o nosso cosseno de 2x, o período é π. Certo? Bem, mas esse cosseno de 2x está sendo multiplicado por 2. Né? Bom, então a gente sabe que o cosseno de qualquer arco, ele sempre varia de -1 até 1. Então, multiplicando tudo isso por 2, eu vou ficar com o quê? Com menos 2 menor ou igual que 2 cosseno de 2x menor ou igual que quem? Menor ou igual que 2. Ou seja, em outras palavras, o que eu fiz foi, né, dobrar a amplitude. Né? Foi isso que a gente fez. Então, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Então, o nosso nosso 2 cosseno de 2x ficou mais ou menos, né, mais ou menos com essa cara. Então, o que a gente fez foi o quê? Então, ele estava variando de -1 até 1 e passou a variar de -2 até 2, porque todos os caras foram multiplicados por 2, então ele que estava dentro desse intervalo aqui, ele passou a estar nesse intervalo aqui. Né? Mas não acabou ainda. Por quê? Porque o que ocorre? Esse 2 cosseno de 2x está sendo acrescido de uma unidade. Então, o que isso significa? Isso significa que todo esse gráfico aqui, né, que está em azul, né, a gente vai transladá-lo de uma unidade para cima, né? Porque todos os casos terão uma unidade a mais. Né? Todas as minhas imagens serão acrescidas de uma unidade. Então, o nosso gráfico final vai ficar algo mais ou menos assim. Então, esse camarada aqui é 1 mais 2 cosseno de 2x. Então, o que a gente tem? A gente tem que ele varia de -1 até 3. Por quê? Porque se antes ele variava de -2 até 2, quando acresce de 1, em todos os casos tem mais de -2, vão passar a ter mais de -1.
Todos os casos vão passar tem que ter imagem 2, vão passar a ter imagem o quê? Vão passar a ter imagem 3, né? Lembrando que aqui o nosso período está sendo quem? Está sendo π. Né? Esse camarada aqui é 2π. Certo? Então, repare que a gente partiu da senoide, né, do cosseno, né, e disso daqui a gente chegou. O nosso gráfico da função está aqui. Certo? Então, dessa maneira a gente esboçou o nosso gráfico e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.